boa noite, bem-vindos a Atena. Eu sou a Viviane e hoje a gente vai falar com a Dani Tererol. Yay! Alô? Acho que não. Consegui, eu não acredito. Não sei porque eles estão te derrubando. Eu também não tô entendendo. Peraí, deixa eu tirar aqui do... Tava tentando entrar pelo computador, não tava dando certo. Aqui meu celular tá com um pouquinho a bateria, mas tudo bem, vamos lá. Vamos... Eu vou ter que... vou ter que colocar assim... Se ele vai conseguir, se ele vai aguentar a bateria dele até o final da live. Tô tentando carregar aqui. Bom, vamos lá, boa noite. Vamos lá, boa noite. Então, essa é a Dani Tererol, pessoal, escritora aqui da região do ABC. Nós estamos na região do ABC, eu estou em Mauá e a Dani está em Ribeirão Pires, não tô conseguindo ajeitar aqui. Oh, meu Calma, Deus. respira. Presta aqui. Vamos lá. Só um segundo. Vamos tentar ajeitar aqui. Calma. É que assim não vai virar, não vira pra... Vira. Não tá Calma. virando. Vai virar. Só um segundo. Desculpa, pessoal. Ajudando a dona Dani linda aqui. Não, mas aí ela fica... Eu vou ficar ao contrário. Você está ao contrário? Eu tenho que ficar assim. Olha, meu celular vai ficar sem carregar mesmo. E vai Vai cair em algum momento. Calma. Vamos tentar conversar assim mesmo. Senão, quanto mais tempo a gente demora, pior fica. Vou ficar aqui assim. Pronto. Consegui colocar um apoio. É que se eu soubesse Então, que ia ser vamos lá, pelo celular, eu tinha me preparado melhor. Mas tudo bem, vamos lá. Pronto. não conversa. Eu não sei, acho que pelo PC não dá para fazer a live. Eu fiquei... Você me convidar lá, tentei clicar, não consegui, mas tudo bem. Vamos aqui. Finalmente. Vamos lá. Vamos lá, então. Você está com o livro aí para a gente ler o trecho? Tô com o livro aqui separadinho. Deixa eu pegar aqui o trecho que legal. eu gosto. Na verdade, foi até difícil escolher, mas eu escolhi um que eu acho que pode ser interessante. Vamos lá. Então, um trecho do meu livro aqui. Deixa eu ver se é esse aqui que eu selecionei. Vamos lá. Eu não tive chance de fazer diferente. A senhora me deu apenas uma opção. Pensando sobre a desordem mental da princesa, ao mesmo tempo em que aproximava o seu nariz das flores do vaso, a velha sorria. Quando esta pequena criatura veio de longe, sabe-se lá de onde, e passou a ser cuidada por sua irmã, você teve a chance de deixá-los em paz, em vez de fazer da sua irmã mais nova uma infeliz e do pássaro um escravo seu. Eu não escravizei ninguém, exclamou Olina. Você o tomou em mãos por 14 dias, não foi? Desculpe-me, jovem, mas eu tenho absoluta certeza de que neste pequeno espaço de tempo, você pôde reparar em como seu corpo se modificava e os olhos se tornavam tristes. Ainda assim, princesa, você nem por um segundo parou e se questionou. Estarei fazendo mal a esta criatura? Não, menina. Você continuou a atormentá-lo, fazendo dele o que bem entendia. Você o torturou, sem pensar em nada, a não ser no seu próprio bem e na infelicidade da sua irmã. Muito bem, este foi o trechinho que eu selecionei. Nossa, Bem... Dani, você sempre chegando, né? Porque esse é o primeiro livro da Dani Tererol. A gente vai falar dele porque ele é uma gracinha e é assim, gente, é esse livro lindíssimo. Eu tenho ele aqui também. Você leu. É uma honra para mim. Isso quando eu soube. Imagina, é muito legal. E ele é todo assim, né? Toda essa... Aparentemente uma coisa simples e sutil, mas tem sempre uma coisa muito forte por baixo, né? De vários trechos. Nós estamos falando do que livro, Dani? Do Sabiá Carnívoro, um livro editado pela editora Dialética, da coleção Dialética Literária, e ele foi ilustrado pela minha irmã, Cláudia Tererhoff, @Calcal Ilustra, para quem quiser seguir.
maravilhosa, eu amo os desenhos dela. Eles são praticamente assim, não tem como esse livro existir sem as ilustrações da minha irmã. Ela fez a capa também, o desenho da capa. A capa maravilhosa. Desenhos lindíssimos. Só que é só para dar um gostinho para vocês, para vocês verem um pouquinho. E assim, as ilustrações são muito legais, a gente vai falar mais depois, mas as ilustrações são assim, fundamentais para o livro. Eu acho que elas dão um gostinho assim, não, depois a gente fala, vai. Vamos começar falando dessa história com... porque senão você sabe, né? A gente desinvesta aqui. Vamos começar falando do começo de como você começou essa história de escrever. Então, e depois como foi o muito livro. Bem. Desde pequena. Sempre foi uma coisa assim, incrível na minha vida. Eu sempre escrevia em diário, escrevia poemas, em bloquinhos, em caderninhos. Eu sempre precisava estar escrevendo alguma coisa. Para mim era uma necessidade mesmo. Então, desde pequena eu falava que eu queria ser escritora. Eu não sabia nem que era uma responsabilidade grande. Eu não tinha noção de muitas coisas, mas eu gostava de criar histórias, brincava com bichinhos de pelúcia com a minha irmã. Né? A gente fazia aventuras, brincava de teatro e depois eu escrevia muitas dessas coisas nos meus cadernos. Eu tinha projetos de livros que eu queria escrever, contando essas histórias. E aí acabei fazendo faculdade de letras na Universidade de São Paulo. Por um tempo segui bastante a carreira acadêmica, né? Fiz mestrado, fiz doutorado, mas depois eu percebi que não, o que eu preciso fazer mesmo é escrever literatura. Então eu estou indo para esse campo, que é realmente o meu sonho, sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. Então eu resolvi, agora que eu já concluí essa fase acadêmica mesmo, resolvi finalmente publicar meus livros, meus textos. Estou desde o ano passado com publicações em coletâneas da Editorial Independente, Pé de Jambo, várias editoras que eu fui conhecendo através de um site chamado Seleções Literárias. Eu recomendo muito esse site para quem gosta de escrever, para quem quer seguir uma carreira de escritor, porque lá a gente encontra editais de todos os tipos e a gente tem acesso ao que está acontecendo no mundo da literatura, concursos, se chama Seleções Literárias. Então foi lá que eu conheci vários editores. Eu conheci muitas editoras através desse site e, inclusive, a Editorial Independente chegou, agora eu estou com o livro na mão hoje. Esse foi o último livro do tempo. Tem um poema meu aqui. E, enfim, eu estou participando dessas coletâneas desde o ano passado, com poemas, com crônicas, com contos. Mas assim, você perguntou, né, do início mesmo, meu primeiro texto, de verdade, foi na área de dramaturgia, a convite de um amigo meu, Romário Oliveira, em 2011. Eu escrevi a peça Conto de Amor e Morte, assisti uns improvisos da galera, das crianças, e escrevi um texto a partir daquilo. E depois virou algo fundamental na minha vida. Todo ano eu escrevia uma peça para alguma turma de Ribeirão Pires, aqui das oficinas. Então eu tenho umas 10 peças que foram encenadas, os diretores me convidavam, eu assistia ensaios, acompanhava, criava muitas vezes baseada em ideias deles. E é isso, assim, esse foi o início. Depois disso não parei mais. Não parou mais. Que legal, e como eu falei para você, né, a gente tem que juntar essas peças e colocá-las também num livro, porque servem de inspiração para outras pessoas, né? Mesmo que você... Eu quero muito essas peças. Vou reorganizar. Tem algumas coisas que hoje, assim, depois de tanto tempo escrevendo, eu acredito que eu olharia para essas peças de uma outra forma. Então, sim, eu provavelmente tiraria falas, diminuiria, organizaria o enredo, algumas coisas que de repente não estão muito legais. Mas a minha vontade é fazer um livro com todas essas peças encenadas aqui em Ribeirão. Nossa, imagina, vai ser muito legal. E aí você começou a escrever esse livro, O Sabiá Carnívoro. Da onde que saiu essa história? Tem uma história aí com livros, com escritores de longe, de terras distantes? Sim, olha, eu desde pequena sempre gostei muito de contos de fada. Foi uma coisa assim que fez parte da minha vida. Eu gostava muito dos desenhos da Disney, enfim, Bela e a Fera, Pequena Sereia, todas essas coisas que envolviam príncipes, princesas, eu sempre fui muito encantada.
Então, inclusive, eu estava te falando ontem, né? Eu tinha desde pequena, eu e minhas irmãs, meus pais incentivavam a gente muito com leituras, com livros, e a gente tinha uma coleção da Xuxa, que eram livros que tinham uma narrativa na voz da Xuxa. Que até terminava assim, essa história entrou por uma porta e saiu pela outra, quem souber que conte outra. Então tinha todas as narrativas ilustradas, era muito legal. E eu me inspirei muito nesse universo. Eu cresci gostando disso, eu gosto de todos esses contos, livros, romances que são fantásticos, que tem algo de fantasioso. Eu gosto muito, por exemplo, do Michael Ende. Tem livros como História Sem Fim, Momo e o Senhor do Tempo, que são inspirações na minha vida. O Pequeno Príncipe é uma grande inspiração. As Crônicas de Nárnia, Harry Potter, foram livros que eu li na adolescência. Né? Ontem a gente estava conversando sobre as minhas leituras. Na minha adolescência eu lia muito mais esse tipo de livro, né? Que às vezes eu pegava na biblioteca também. E meus pais presenteavam a gente também, eu e minhas irmãs, com livros como O Senhor dos Anéis, O Hobbit. Então foi algo que fez muita parte da minha vida, foi muito fundamental para mim, esse tipo de leitura. E eu, em contrapartida, lia pouco obras como Machado de Assis. Até na escola a gente não tinha esse tipo de acompanhamento. Não era pedido. Nossa, eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada com isso, né? Mas estava conversando, o único livro que eu li, assim, de literatura brasileira, a gente tinha contato com poemas, com alguns uns trechos de obras, mas o único livro na íntegra que foi pedido na escola foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, durante os meus 3 anos do ensino médio. Depois que eu saí, eu quis prestar FUVEST, aí eu tive que caçar e correr atrás e descobri que a literatura não era só esse universo que eu gostava tanto, né? Eu fui mais para outros tipos de leitura também. Né? Depois eu acabei fazendo português na faculdade, com isso eu acabei entrando em contato com literatura russa também, Anton Chekhov, Tolstói, que são influências importantíssimas para mim, Dostoiévski, mas eu do Chekhov. E é isso. Aí o que acontece? Você perguntou, né, no início do Sabiá Carneiro. Acontece que em 2018, muito influenciada por Anton Chekhov, que tinha uma teoria de que você, para escrever, você precisa pegar um tema e desenvolver. Ele falava o cachimbo. Vocês querem que eu escreva um conto com esse tema? No dia seguinte eu vou escrever, eu só preciso do tema. Então, em 2018, eu entrei numa brincadeira de pedir temas para as pessoas. Eu falava, me fala do que você quer que eu escreva. Eu escrevia do que a pessoa me dava como tema. Era um desafio para mim. E eu peguei um dia, meu cunhado e minha irmã, o Renan e a Cláudia, que é a ilustradora, vieram na minha casa, me falaram esse tema. Foi uma ideia do meu cunhado, o Renan. Ele falou assim, Dani, eu tenho um tema para você, o Sabiá Carnívoro. E esse tema me pegou muito de surpresa, porque sozinha eu nunca teria pensado em nada disso, Sabiá Carnívoro. Mas eu olhei e falei, não, vou desafio até o fim. Então, peguei, sentei e comecei a escrever. E para minha surpresa, a ideia rendeu. Eu comecei a escrever sobre um rapaz, eu consegui visualizar o Sabiá Carnívoro. Para mim, chegou como um pássaro gigante, um pássaro enorme, devorador de homens. Veio essa imagem para mim. E uma cidade com estátuas. E um rapaz que na minha cabeça, na hora eu comecei a escrever, ele já veio com um nome, chamado Joseph. Veio com esse nome e eu comecei a escrever, desenvolvi, fiquei 1 hora escrevendo desse rapaz que queria derrotar o pássaro para provar que ele tinha valor, para provar para toda a cidade, para toda a família, para todos do reino que ele era capaz de derrotar o pássaro gigante. Então veio essa ideia para mim. E eu gostei, eu li para minha irmã, eu li para eles depois e falei, nossa, aqui tem alguma coisa legal. E falei, vou investir nessa ideia, porque o segredo da escrita, pelo menos no meu caso, né, claro, cada escritor vai encontrando o seu caminho. Mas no meu caso, eu percebi que eu gosto de escrever todos os dias um pouquinho, era uma coisa que meu pai já me falava antes, falava, você quer ser escritora? Não escreve só quando tiver um concurso, escreve sempre. Então, eu comecei a escrever sempre, de manhã, depois eu fui pegando mais o hábito de escrever qualquer coisa que me influenciasse, alguma ideia que alguém deu, ou alguma coisa que me tocasse diretamente. E quando alguma coisa eu percebo que pode render, eu desenvolvo algo em cima daquilo.
um conto, fico trabalhando mais. Muita coisa se perde, mas eu fico trabalhando em alguns textos. E nesse do Sabiá eu quis investir. Eu percebi que tinha alguma coisa. Falei, nossa, tem esse rapaz que quer provar que ele é alguém. A gente vê muito isso hoje, né? As pessoas querendo o seu lugar, querendo o seu espaço. Falei, aqui tem alguma coisa que é muito atual. E aí eu comecei a voltar para trás, porque, assim, eu percebi que aquela cena era interessante, mas eu comecei a me fazer perguntas. Tá, e de onde saiu esse rapaz? Por que ele quer isso? Qual é a relação dele com a família? Quem é ele? Então eu fui voltando. Eu achei o máximo isso. É um livro, eu falei, o livro de trás para frente. Foi, porque depois quando eu percebi essa cena, ela era a última do meu livro, porque eu fui, voltei, e começaram a surgir questões, por exemplo, o que é esse sabiá? Porque, na minha concepção, o mundo que eu fui criando, ele era um mundo muito voltado para príncipes, princesas, algo que parecia muito medieval, muito... Só que ali não cabia um pássaro brasileiro. Não cabia. Não, eu não estava falando de um pássaro europeu. Era um pássaro da nossa terra, um pássaro que tem poemas escritos em homenagem. Então eu falei, puxa, como esse pássaro foi parar ali? Por quê? Então eu comecei a pensar sobre a questão da decolonização, sobre outras questões que foram entrando no livro, que eu falei, puxa, é disso que eu quero falar. Porque a gente tem que ver o que a gente quer falar com o nosso texto. Isso é um ponto muito importante. Chegou um momento que eu fui desenvolvendo a obra, em 2019, 2020, eu falei, tá, tudo bem, eu tenho todo esse material, mas o que eu quero falar com o meu texto? Então eu fui desenvolvendo mais até conseguir chegar numa forma que eu senti que era publicável. Falei, tá, eu vou publicar o livro, porque senão eu vou continuar mexendo eternamente, e não vai ser legal, eu preciso publicar. Eu preciso publicar e depois procurar caminhos em outras obras, mas essa daqui eu acho que já consegue passar o recado que eu gostaria. E nossa, são... Todas as personagens, né, elas são muito... elas tratam de assuntos muito atuais. Né? Embora seja lá medieval e tal, todos tratam de coisas muito atuais, né? Como eu te falei, são coisas que estão até aparecendo em vários livros, filmes e tudo. Peguei um ponto que eu acho que pode ser interessante mencionar também, que é essa questão de que eu falei para você ontem, né? O meu conto de fadas é quase um conto de fadas ao contrário, porque nos contos de fadas a gente vê esse personagem bom que faz um trajeto, geralmente é o personagem bom que tem uma série de tarefas até ele conseguir a harmonia plena no final, em geral, né? Esse é um dele, né? Não é que seja sempre assim, mas existe muito isso. E o que acontece é que, conforme eu fui escrevendo, eu fui percebendo que, apesar de ter características presentes nos contos de fada, até essa jornada em busca de algo, um objetivo, eu fui percebendo que não eram objetivos altruístas, que é algo tão comum, não eram objetivos para um bem maior, não era resgatar uma princesa, não, era tudo muito egoísta, muito egocêntrico, muito eu peguei alguns temas clássicos dos contos de fada também, que são essas questões, por exemplo, dos irmãos, do ódio, da inveja, desses irmãos que tecnicamente, né, um bom e um ruim. No meu caso, eu procurei mostrar os dois lados, mesmo desse que poderia ser tido como o irmão ruim, ele que é o protagonista, né, que vai guiando toda a história, ele e a Olinda, eles são os irmãos ruins da história, mas eles têm traços que mostram que eles não são tão ruins assim, que eles só querem algo que, claro, beneficia eles, mas eles estão em busca de algo, tem as suas razões. Né? Eu pensei bastante nisso. Sim. Deixa eu carregar meu celular. Só Oi? Tentar carregar meu celular. Tá. Eu vou ter que ver se eu fico com ele aqui assim. Peraí. Deixa eu ver se está carregando. Não sei se está carregando. Eu coloquei o powerbank lá. Ah, aqui, tá. Carregando. Beleza, eu vou ficar com ele mais pertinho aqui, então. Tá bom, então vamos fazer rapidinho para não dar problema. Da conexão cair. Tá carregando aí?
Tá, eu acho que sim, ele Então, tá com algum problema, mas tá sim, por enquanto tá. então tá. Lê pra gente então outro trechinho. Você tem algum separado? Você separou, né? Uns aqui, assim. Deixa eu ver. Eu tenho esse daqui, eu tenho um mais curto, um pouquinho mais longo. Deixa eu ver. Esse. Muito bem. Eu vou ler um trecho, então, do encontro dessa princesa com o pássaro que ela recebeu de um príncipe. Ela recebia muitos presentes, né? E ela gostou daquele pássaro, né? Então, ela ficou olhando para ele e começou a conversar com ele. O que me diz, pequenino? O que acha disso tudo? Perguntou ela, por fim, em voz alta. O pássaro, porém, foi de um lado para o outro e permaneceu em silêncio. Vamos, o que pensa da sua situação, amiguinho? Cante para mim e eu tentarei adivinhar o que diz. Mas o pássaro continuava emudecido, bicando o local onde se encontrava, ora assustado, ora indiferente. Pelo visto, não querendo estabelecer qualquer contato visual com a princesa. Você é macho ou fêmea, hein? Dizendo isso, a princesa pôs-se a olhar a ave mais de perto, abaixando-se e encortando o pescoço, como que na tentativa de obter uma resposta para esta questão que se apresentava subitamente. Se bem que pôs-se a pensar em seguida. Bom, se isso não vai fazer nenhuma diferença, então... Ou será que vai? Quer dizer, se você for macho, estará condenado a galantear as fêmeas, fazer-lhes a corte, etc. Enquanto que se for fêmea, estará condenada a... quanta bobagem você pensa, Parian? Esse pássaro está engaiolado e talvez nunca venha a saber o que é um par ou um amigo. Sua única condenação é a existência. Olha que peso que é isso. Eu acho Sim, muito e aí tem bastante essa questão do pássaro, né? Principalmente mais para frente, essa questão de até que ponto nós somos livres, ou está certo, até que ponto a gente pode pegar um ser de um outro lugar, um ser que nasceu para ser algo, cantar, ser livre, viver, iluminar, alegrar as pessoas, e de repente a gente pega ele, tira do local onde ele deveria crescer e viver, a gente arranca esse ser, leva para um outro lugar e faz dele o que bem entende. Então isso foi algo que me pegou bastante quando eu comecei a pensar: o que é esse sabiá? De onde ele veio? Por que fizeram isso com ele? A troco de quê? Então foram questões que foram me alimentando bastante o meu trabalho, né? Nossa, se você soubesse, se você começar a ler um pouquinho, nem precisa ser muito, mas nem um pouquinho sobre o tráfico de animais aqui, principalmente animais silvestres, aves, olha, você vai ficar arrasada. Eu fiquei arrasada quando comecei a mexer com isso e ver também, destrói a gente, porque é muita crueldade, sabe? Sim. Mas enfim, voltamos para o sabiá carnívoro, tadinho. Quanto tempo você levou para escrever esse livro, Dani? Então, esse processo foi desde 2018, como eu comentei com você, aquele momento em que o meu cunhado deu a ideia e eu percebi que podia ter alguma coisa interessante. Depois eu trabalhei mais, fui trabalhando até encontrar o cerne, até encontrar o que eu queria dizer, e quando isso foi mais lá para 2019, 2020, principalmente 2020, eu diria, porque em 2020... foi o ano da pandemia, então essa pandemia também me fez pensar em muitas questões, né? Me fez encontrar caminhos dentro do texto, porque eu não queria falar da pandemia naquele momento, não nesse texto, mas eu percebi depois que eu acabei introduzindo elementos que tinham relação com a pandemia, devido às minhas vivências, às notícias que eu escutava e tudo mais. E eu terminei ele em 2021, foi quando eu resolvi mandar para a editora, porque eu percebi que eu precisava terminar, eu precisava jogar esse livro para o mundo. Eu falei, é aqui, já consegui. Então, talvez pudesse ser melhor. Claro, eu acredito que a gente sempre pode melhorar uma obra artística. Talvez daqui a alguns anos eu pegue esse livro e fale, puxa, eu podia ter feito assim, eu podia ter... A gente vai aperfeiçoando, mas nesse momento eu percebi que dava para
dar para as editoras, então eu mandei para uma série de editoras, até encontrar uma que aceitasse, que gostasse do livro e que tivesse um preço muito acessível, que foi o caso da editora Dialética. Eles são muito legais, me deram muito apoio, sempre tem uma pessoa em contato com você, não é difícil a publicação, eles dão um suporte super interessante, super legal. Depois que eles publicam, tem aquela... Eles não publicam uma tiragem, né? Eles publicam, eles não imprimem, né, uma tiragem. Eles vão imprimindo conforme vai vendendo. E eu acho isso muito legal também pela questão da ecologia, né? Eu acho que é muito melhor. Então, ele tem alguns procedimentos que me agradam muito, eles foram super legais. Outras editoras chegaram a me fazer propostas, mas essa eu adorei e recomendo. Adorei. Legal. Eles te ajudaram também com a promoção? Como é que tá isso? Sim, ajudaram com isso. Inclusive, quando o livro foi lançado, dia 10 de fevereiro desse ano, agora, né? Porque teve um tempo até eles organizarem tudo. Eu mandei para eles no meio do ano passado, mais que o fim, na verdade, né? No segundo semestre. E então então um editor em contato comigo me passou várias dicas de como fazer lançamento, várias coisas assim que eu fui aprendendo com eles. Aí o livro foi lançado oficialmente aqui, assim, foi lançado pela editora dia 10 de fevereiro, mas a gente fez um lançamento aqui em Ribeirão Pires, organizado pela prefeitura. O pessoal da prefeitura foi super legal com a gente. A minha irmã trabalha lá, ela que é ilustradora. Então, eles fizeram esse lançamento no dia 8 de março. Também por uma questão de incentivar as mulheres, né? Porque somos duas mulheres, eu e minha irmã, que fizemos. Então, como ela trabalha lá, eles já tinham inaugurado a exposição, que ela estava com quadros e pinturas e desenhos. Ela e outra professora de artes, a Nina, fizeram a exposição, inauguraram a exposição e no mesmo dia foi o lançamento do livro. Que legal. Saiu até reportagem no jornal, no noticiário, tem nas minhas redes sociais, nas redes sociais da minha irmã também, a gente divulgou. Muito legal. Muito legal. Então vamos falar da sua irmã, vamos falar das ilustrações que são tão singelas, eu achei muito singelas. Elas não dão spoiler, elas não estragam, assim, são perfeitas para o livro. Eu senti a mesma coisa. A minha irmã, ela teve um processo de criação bem intenso, porque eu entreguei para ela a obra sem estar totalmente pronta, né? A gente meio que criou esse diálogo. Eu entreguei para ela a obra com o começo, meio e fim, em processo. A minha irmã foi procurando, fazendo cursos, aperfeiçoando, procurando a melhor técnica possível para fazer esse livro, para desenvolver a ilustração. Ela chegou a fazer outras técnicas, não achou que estavam funcionando. Então, ela trabalhou bastante até encontrar a melhor possível. Depois que ela me contou, eu achei perfeito. Quando ela foi mostrando os desenhos, eu falava, nossa, está muito legal. Eu consegui... Peraí. Cortou absolutamente tudo. O sinal. Tô te ouvindo, mas tá ruim o sinal. Tá carregando? Pode ser por falta de energia no celular. Aí o que aconteceu? A minha irmã encontrou na ilustração branca e preta, né? Ela encontrou uma melhor forma. Por ser uma ilustração mais sombria, ela percebeu que tinha um potencial nisso. Eu achei que combina muito também. Depois que ela me falou, eu falei, nossa, é verdade. Ela viu que havia algo de sombrio na minha história, mas um sombrio leve, inclusive, né? Eu trabalho bastante com humor. Tem vários momentos em que eu pego um narrador bem humorado, né? E, bom, ela fez vários cursos até encontrar a melhor forma. Ela mesma que decidiu colocar uma ilustração por capítulo bem no começo, até bem parecido com o livro A Princesinha. Também tem um que a gente tinha lido na época e ele tem essa ilustração no começo do capítulo. A minha irmã achou que isso cabia muito bem. Então, ela foi me mostrando os desenhos. E o mais interessante é que os desenhos dela me influenciaram também. Como a história não estava fechada e a gente tem esse diálogo,
eu fui percebendo através dos desenhos dela que eu podia fazer adaptações e modificar e melhorar meu texto. Então, por exemplo, Que ela legal. fez... Que legal. Isso eu acho muito legal de falar do processo, porque não é uma coisa do tipo, o texto está pronto, fechado, desenhe, você está a serviço do meu texto. Não. Eu também posso me inspirar nos desenhos dela. Os desenhos dela me inspiram muito. Então, eu peguei e trabalhei com isso. Tem um desenho que é o do segundo capítulo, tem 3 princesas, eram 3 irmãs, esse aqui eu vou até mostrar. Peraí. Você consegue mostrar aí? Porque eu tô... aqui, eu consegui achar. Aqui. Das 3 princesas. Eu acho que eu consigo aqui. Tem as 3 princesas. E o que acontece no meu texto, essas 3 princesas, uma delas era uma princesa que era considerada feia, né? Sim, isso é interessantíssimo. Eu tinha criado ela como a princesa feia. Então eu falava da princesa feia, até que em determinado momento, quando eu olhei os desenhos, eu falei, ué, mas ela não é feia, ela é diferente. E isso mudou muito meu texto, porque eu comecei a adaptar ele da seguinte forma: ela não era feia, outras pessoas do reino, inclusive o pai, a chamavam de feia. Então, isso eu achei uma sacada incrível, assim, porque é basicamente como a gente vive, né? Sim, Dani? porque a gente não é algo, mas a gente acaba achando que é porque outras pessoas dizem. Então você é isso, você é aquilo. Que é o mesmo caso do Joseph, do personagem, que eu faço 2 histórias, né, principais. E essa do Joseph também tem o personagem achando que ele é algo por conta de coisas que pessoas falam. Então, você não se conhece, você precisa da opinião de outros para se conhecer. Né? Eu acho que isso, você no caso, né? Não estou falando que deva ser assim, eu estou falando que muitas vezes acontece de ser assim. A gente não se conhece e quando pessoas dizem, você é isso, então você mesmo fala, puxa, eu sou assim, porque outras pessoas estão dizendo. Mas será que você é mesmo? Você já se olhou no espelho? Então, às vezes não, o problema é justamente esse, né? O conhece-te a ti mesmo, que é uma das grandes questões filosóficas da humanidade. Bom, então, mas vamos passar para as outras informações. Aí, então, teve esse processo da sua irmã, que é muito legal, porque não é o procedimento comum, né? Como a gente tinha conversado. Geralmente você entrega o livro e a editora vai fazer vai procurar o ilustrador, ou você mesmo vai pegar o ilustrador, mas geralmente é depois que está feito. E você teve todo esse processo para te ajudar. Que era inicialmente um dos desenhos que ela chegou a pensar em colocar na obra. Ele era mais colorido, ele era diferente, muito bonito. Mas depois ela acabou optando por essa forma, esse formato, e eu acho que ele ficou sensacional, porque também ela foi em detalhes. O que eu acho mais curioso, assim, é que ela leu realmente com muita atenção, porque, por exemplo, tem um capítulo onde o desenho inicial é uma chaleira. E quando eu olhei, eu falei, nossa, por que a chaleira? Mas depois fez tanto sentido para mim, aquilo. Eu falei, puxa, ela foi no detalhe, ela não fez algo ela fez algo que acrescenta, né? Exato. Não foi... Te instiga, na verdade, né? Você olha para aquilo e fala, mas o que isso está fazendo aqui, né? E aí você fica mais propenso a ler, lógico, quer saber por quê. Eu achei muito legal. Eu achei muito interessante. E muito bonitinhos, né? Muito singelos as coisas, apesar de que tem esse peso mesmo, né? Tem, porque a história mexe com coisas bem legais, bem profundas. Mas é singelo, eu achei bem singelo, assim, os desenhos dela. Muito singelo, muito bonito. E ele acrescenta, né? Ele acrescenta, nossa. É muito fofo, muito gostoso. O livro todo, né, Dani? É muito legal. Feliz. Muito feliz. Então, me fala, aí você tem outras coisas acontecendo, outros lançamentos, eventos para falar do livro? Então, eu vou ter
Assim, eu estou esperando sair um outro livro pela editora Travassos, o Brilha, Brilha, Adelina. Esse é um infantil que eu escrevi no ano da pandemia, influenciada diretamente pela pandemia e querendo escrever algo que desse esperança para as crianças. Então, eu escrevi, mandei para o concurso Travassos de Literatura, o primeiro prêmio Travassos de Literatura, e esse livro ganhou o segundo lugar. Então, os primeiros 5 colocados, eu fiquei muito feliz. E os primeiros 5 primeiros colocados vão ganhar a publicação da obra. Então, ela está para sair. E quando ela sair, eu vou fazer um evento aqui num café em Ribeirão Pires, que foi até uma indicação do Costa Lima. Num cafezinho, vai. Meu Ribeirão, a gente vai fazer o lançamento da estrelinha. E juntamente com ela, e falar um pouco dos dois, eu acredito, né? A gente ainda está organizando isso, eu estou mesmo. Fala de novo, que cortou tudo. Ai, cortou, meu Deus. Eu estou esperando lançar o livro para fazer o evento aqui no Café de Ribeirão, né? Que foi uma indicação de um amigo, William Costa Lima, ele me indicou o café, e aí eu vou fazer esse evento e vou já levar os 2, né, exemplares dos 2 para falar sobre, para vender, para autografar, para conversar, para tomar um café. Claro. Então vamos falar onde que a pessoa pode comprar o Saber Carnívoro. Não, tem mais uma coisa, você participou da antologia Tempo, né? E conta um pouquinho disso também. Então, não, na verdade o tempo tempo é um tema que me instiga muito desde a juventude. Eu sempre gostei muito de refletir, já escrevi peças com base nessa questão do tempo, poemas, sempre escrevi muito sobre isso. É uma das minhas, como é que se chama isso? Quando a gente tem uma obsessão, né? A gente sempre, cada um tem as suas obsessões. Eu tenho alguma coisa com a questão do tempo. Então eu olhei a capa dessa antologia e já falei, essa aqui eu preciso participar. Então foi mais uma, eu já participei de outra, dessa editora, e inclusive isso é muito importante na formação de um escritor. Eu não sei quem foi que falou que as antologias, elas são o barzinho do escritor. E eu concordo, porque a gente vai desenvolvendo muito, a gente tem metas literárias, a gente consegue pensar assim, puxa, eu vou escrever, tenho até tal dia para escrever sobre o tema X, com tantas linhas, com tantos caracteres. Então você vai desenvolvendo, né, a criatividade, porque você tem em cima do que falar. Não adianta muito você pegar para desenvolver a criatividade, você falar, eu vou sentar aqui e vou escrever o que vier na cabeça. Isso é útil, é legal, ajuda a soltar a mão, a escrever o que você está sentindo, é muito bom, eu faço isso muito. Mas, quando você tem uma direção, você tem um tema específico, você fala, e se? Né? É uma técnica até do Stanislavski, diretor russo de teatro, muito importante. Ele falava, a criatividade nasce daí, você fala, e se essa cadeira tivesse pernas? Pronto, você já começa a pensar numa cadeira com pernas, por quê, como, onde. Então, foi a mesma coisa com Saber Carnívoro, te dá um tema, te dá você começa a desenvolver questões até que estavam ali dentro que você nem sabia a partir de um tema. Então, a antologia Tempo foi uma que eu fiz questão de participar, fiquei muito feliz, adoro participar e eu recomendo muito, assim, escritor iniciante, acho que até escritor mais maduro também tem que continuar participando, é muito positivo, né? Só tem a acrescentar. Fora que a gente conhece muita gente, a gente conhece pessoas que estão no mesmo ramo, isso ajuda, acrescenta muito, a gente começa a ter contato com outros escritores, às vezes faz até amizade, é muito legal. Então, foi uma felicidade participar dessa antologia. Ela chegou faz 2 dias, eu fiquei muito feliz. Foi assim que eu te conheci, né? Foi assim que eu conheci a Aline. Quer dizer, a Aline que me trouxe, né? Na verdade, todos vocês. Muito grata a ela. Ainda bem, né? E ainda bem. Que é muito estamos em contato. Sim, é apenas o começo, né, Dani? Os primeiros passos aqui. Tomara. Tomara. Então, lê um outro trecho do seu livro, então, para a gente encerrar. Tá bom. Eu tenho mais um aqui. Não, e aí depois a gente fala, depois que você lê, a gente fala mais sobre como comprar o livro, né? Então, vamos lá. Só mais um trechinho aqui, ele é pequeno, esse aqui. Todas as vezes que o pequeno pássaro cantava, Olina sentia como se ele estivesse rindo dela ou dizendo,
Minha cara, é uma pena, mas apesar de você estar pronta para ser rainha, nenhum príncipe a deseja. Desejam apenas a sua irmã. Aí, entre parênteses, é realmente absurdo pensar que exatamente onde Pariã enxergava um canto alegre sobre pássaros livres, árvores e estrelas, Olina via apenas sarcasmo e condenação. Talvez outros enxergassem um canto saudosista com palmeiras, quem sabe. A vida é assim, cada um enxergando o mesmo enredo sob um ponto de vista diferente. Porque o meu texto ele trabalha muito com isso, né? Pontos de vista diferentes. É a mesma história. Cada um enxerga o que quer. Exato, exato. Muito, Eu acho muito que isso pertinente. traz bastante peso, né, pro livro, porque a gente acaba se surpreendendo às vezes, falando, nossa, mas então não é assim. Ah, olha como é que a outra pessoa enxergou. Nossa, ele quis dizer outra coisa, a pessoa entendeu errado. Sim. E a gente está num país escravagista, né, com uma história muito grande de desumanidade. Então, a empatia, esse exercício de você se colocar no lugar do outro, é praticamente impossível para certas pessoas, né? Então, é muito pertinente esse livro. É um livro que eu vejo, assim, para quem trabalha com jovens, né, com ensino fundamental ou ensino médio, é um livro assim que pode enriquecer demais tudo quanto é tipo de aula, porque ele traz questões multidisciplinares, assim, sabe? Hoje não é a pamonha. Ontem era o caminhãozinho da pamonha. Hoje não é a pamonha, Mais tarde. mas faz parte. Então, fala para mim, Dani, como é que a gente, depois dessa interrupção triste, fala como é que a gente compra o livro, onde que está disponível. Espera um pouquinho. Deixa eu voltar. No site da Dialética. Não está saindo nada, eu vou falar para você então. Agora voltou. Acho que não. Não, ainda está. Bom, eu falo para vocês, quem quiser comprar o livro, pode ir no site da editora Dialética ou com a Dani Tererhoff, né? Dani Tererhoff, arroba Dani Tererhoff, que é o Instagram. Pelo Instagram você consegue achar o da Caucal. Como é que é? Caucal Ilustra. Isso. Gente, realmente eu faço essa. Então é mais legal. Não está saindo. Ai, meu Deus. Não? Não está saindo. Eu acho que é a internet mesmo que está meio lerda. Mas aí, depois eu vou colocar, ele vai ficar aqui no YouTube, né? Aqui no Instagram. Aí eu coloco todas aquelas informações, né? E depois vou colocar no YouTube também. Quem quiser é só clicar lá nos links, que eu vou deixar tudo com link bonitinho. E aí vocês comprem. E deem de presente o Sabia Caníbal, porque é um excelente livro para jovens e jovens adultos e pós-adultos também. Tá me ouvindo? Dani, não estou te ouvindo, mas vou agradecer muito. Agora eu te ouvi, agora voltou. É que para, sabe? Fica. Agora tá. Que bom. Às vezes a sua tela fica sumindo para mim, dá uma piscada, assim, fica preta. Não sei se para os outros. Porque é a internet, como eu te falei, esse horário é muito ruim, por isso que o legal é não fazer ao vivo e fazer gravado, a gente tem uma flexibilidade maior, né? É bom para o Instagram que se faça ao vivo, mas para nós nem tanto. Então, quero te agradecer muito por estar fazendo isso tudo de novo. Gratidão. Mas foi uma honra. Muito bom, muito Imagina. Bom. Muito obrigada, Dani.
Eu quero agradecer o convite. É muito importante para mim. Você abriu esse espaço para divulgar minha obra, assim, com empenho, gratuitamente, sabe? Eu fiquei muito feliz quando você me mandou esse convite, muito mesmo. Fiz ontem, a gente acabou não dando certo a gravação, fiz hoje de novo. Se precisar, a gente faz de novo mais para frente, falando sobre outros temas, outras sobre outro livro. De outro livro, de repente eu falo um pouquinho de teatro russo, não sei, a gente pode pensar. Nossa, seria máximo, hein? Sim, vamos fazer, porque conversar bastante, aprender, ensinar, é legal essa troca, eu gosto bastante e eu estou muito feliz de estar aqui com o meu primeiro livro, que seja o primeiro de muitos. Será, então. Não... Comprem o Saber Carnívoro, leiam, deem de presente, livro é o melhor presente de todos. Obrigada mesmo. Eu agradeço muito. Eu fico muito feliz de você ter esse espaço. De você ter aceito. Fico muito feliz de você ter aceito. Tem gente que ainda não entendeu a proposta, não sabe muito bem o que é, mas eu fico feliz que você esteja aqui me ajudando a fazer com que as pessoas entendam. Muito obrigada, Dani, e até a próxima. Eu que agradeço. E a gente te vê. Beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijão, né? Beijão.